Bom dia, Tatiana. É, isso mesmo. Parabéns aí, chegou na hora. A satisfação já recebê-la aqui, tá, Tatiana? Oi, Danúbia, bom dia também. As mulheres marcando presença. Bom dia, Yasmin. Bom dia, João. Patrícia, vamos aguardar só mais uns 2 minutinhos para valorizar. Bom dia, Gabriel. Valorizar as pessoas que chegaram na hora, né? E o domingo começa, né? Vai começar quente aí com a sua apresentação. Bom dia, Ademir. É só pedir para quem entrou, se puder colocar qual a equipe que vocês fazem parte, só para já ir verificando aqui as equipes que estão mais focadas, vamos colocar assim, né? Só também um aviso para todos que estão entrando, depois eu vou colocar no chat. Ao final da apresentação da Patrícia, nós vamos sortear um livro, que é o Mindset. Excelente livro, tá? Ó, tá aqui equipe 9, 5, 12, 20, 22. Vamos ver, Bruno, se você está com sorte. Equipe 13. Patrícia, equipe 19. Bom, gente, aqui está hoje o tema da nossa apresentação, né? Hoje nós vamos ter, me perdoem, a Patrícia aprofundando ainda mais o nosso conhecimento aí do Canvas, do PM Canvas, e conhecendo as áreas, né, do quando. O que eu já posso adiantar para vocês é que essa oportunidade de participar dessa live com a Patrícia é imperdível. Então, eu estou vendo aí todo mundo acordando nesse domingo e vocês não vão se arrepender. Vejam que a Patrícia é uma pessoa apaixonada por pessoas e tecnologias, possui mais de 12 anos de sólida experiência em liderança, gestão de equipes multifuncionais, locais e globais, e é expert em gestão de operações, projetos, programas e portfólio. Além do conhecimento em várias áreas de negócio e prestação de serviços de outsourcing, já atuou no mercado com mais de 75 clientes, em projetos e operações locais e globais, com mais de 80 países em escopo, como BASF, Merck, KGA, né, HSBC, Valeo, Nestlé, Sanofi, Nokia, Novartis, Grupo Ultra, JP Morgan, Grupo Boticário, Grupo Maui, Melita, Honda, entre outros. Em sua trajetória profissional e multicultural, Patrícia também atua como docente, palestrante, mentora, instrutora de treinamentos e workshops e voluntária do PMI, como nós que estamos aqui, né? Formação, Sistema de Informações, na Universidade de Minas Gerais, MBA em Gerenciamento de Projetos, com ênfase em Metodologia de Ensino Superior, é mestranda em Gestão de Organizações, Liderança e Decisão, da UFPR, e suas diversas certificações, ITIL, PMP, PMO-CP, SAP, Project Manager,
PMI, ACP, Scrum Foundation, DevOps Essentials, Kanban Foundation, e o background de Delivery Governance, PMO, Program and Project, Expert, Agile, mentor, educador, global speaker. Vejam que isso porque ela colocou aqui só uma parte do currículo dela, tá? Senão a gente ia passar aqui uns 15 minutos falando do currículo da Paty. Paty, seja muito bem-vinda. O áudio e o vídeo é seu, fique à vontade. Temos certeza aí que será um momento ímpar para todos nós. Patrícia? Estamos sem seu áudio. Patrícia? Estamos sem seu áudio. Continua? Opa, voltou agora. Voltou? Isso. Maravilha. Então, bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. Primeiramente, uma satisfação muito grande, né? Um prazer poder estar aqui com vocês, fazendo parte, né, desse projeto tão lindo, né? Que nós somos apaixonados aqui por ele no PMI. E, para mim, é uma honra, viu? Estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho, né? Do que a gente tem experimentado aí pelo mundo, e tenho certeza que, além de, né, trazer um pouquinho desse aprendizado, eu também tenho aprendido, né, com todos vocês nesses projetos que estão maravilhosos, né? A gente acompanha tudo, eu também sou mentora, então estou muito orgulhosa de tudo que vocês estão fazendo, tá joia? Bom, então, sem mais delongas, né, Geraldo? Vamos começar, vou voltar a apresentação aqui para a tela, tá joia? Obrigada pela introdução, tá bom? Olha só, deixei aqui na tela para vocês um pouquinho, né, de tudo isso que o Geraldo comentou sobre a minha carreira em gestão de projetos, né? Então, comecei lá em 2007, sou uma pessoa de base de tecnologia, mas venho trabalhando com clientes de todos os segmentos. Então, isso nos ajuda, né, no entendimento, no conhecimento de como é desenvolver projetos nos diferentes ambientes e para as diferentes necessidades, tá? Bom, e para começar, né, do que nós viemos falar aqui hoje? Vocês já passaram por todas as etapas, né, do nosso Project Model Canvas. Então, já passaram lá pelo porquê, pelo o quê, quem, como, né, junto com o Luiz Nunes ontem. E hoje nós vamos falar sobre quando e quanto, né, que são as áreas que envolvem riscos, linha do tempo e custos. Gente, o que eu quero dizer para vocês antes de nós iniciarmos? Quando nós falamos de gerenciamento de projetos, nós precisamos pensar que é um mundo muito vasto, né? Então, nós temos fazer gestão de projetos num projeto que envolve 3 pessoas, por exemplo, uma família que vai fazer uma viagem e quer fazer um planejamento para fazer essa viagem, e eles poderiam utilizar, né, o Project Model Canvas, até uma empresa muito grande, com milhares de funcionários, que está desenvolvendo um projeto que envolve milhões ou bilhões, né? Então, tudo que eu comentar com vocês aqui, eu busquei trazer situações e aspectos que possam envolvê-los e que possam contribuir no contexto de vocês. Obviamente que, dado esse dinamismo, essa diversidade, né, dos tamanhos e da quantidade de aspectos que tem que ser considerados, dada a complexidade do projeto, vai haver diferenças, né, na hora de tratar. Então, aqui nós vamos conversar um pouquinho sobre riscos, linha do tempo e custos, tá joia? De forma aprofundada, existem inúmeras técnicas para fazer gestão de riscos, para fazer gestão do tempo e também dos custos, tá bom? Então, nós vamos falar sobre alguns desses aspectos. Bom, primeiro ponto que nós vamos falar aqui é da integração do último ponto para o nosso, tá joia? Olha só, vocês viram lá com o Luiz premissas. E na área de premissas, há uma integração com riscos. Então, vocês aprenderam lá com o Luiz, né, que dada essa integração, toda vez que eu estou fazendo ali um mapeamento de uma premissa, eu estou também
diretamente relacionando essas premissas a riscos, né? Então, os riscos, eles cobrem o que é desconhecido, e cada premissa deve contemplar, então, o seu risco, ou pelo menos um risco, tá? Mas o que é risco, então? Risco é a probabilidade de um evento acontecer, seja ele uma ameaça, quando negativo, ou uma oportunidade, quando positivo, né? Quando a gente pensa em risco, a gente fala no aleatório, no futuro, independe de nós, né? Vamos pensar assim, gente, risco é algo que eu controlo? Será que sim? Será que não? Será que risco é controlável? Nem sempre um risco será controlável, mas ele pode ser contornado. Eu costumo dizer isto. Quando nós falamos em risco, né, nessa probabilidade de ele acontecer, e uma vez que ele ocorra, independe da nossa vontade o que vai acontecer, isso me traz para um cenário muito interessante, que é pensar na chuva. Quando uma situação de chuva ocorre, nós conseguimos controlar a chuva? Nós não conseguimos. Vai chover independentemente da nossa vontade. Agora, a decisão sobre como é que eu vou lidar com o fato de estar chovendo pode ser diferente. Por exemplo, eu posso decidir comprar uma capa de chuva. Opa, choveu. Vou comprar uma capa de chuva e vou sair utilizando a capa de chuva. Vai reduzir o risco. Vai eliminar? Não. Continua chovendo. Como é que eu vou tratar algo quando estiver chovendo? Eu vou comprar uma capa de chuva. Ou eu posso simplesmente dizer, bom, se chover, eu não saio de casa, porque eu vou derreter, eu sou de açúcar. Ou se chover, eu vou sair na chuva. Eu acredito que não vai afetar em nada. Eu vou simplesmente aceitar que está chovendo e sei que vou me molhar e vou lidar com as consequências de molhar quando eu sair na chuva. Percebem? Então, um risco que é essa probabilidade de um evento acontecer e que pode ou não acontecer é a possibilidade que nós temos de lidar com ele no momento que ele acontece. Eu não consigo controlar, independe da minha vontade, mas eu posso eliminar, mitigar, transferir e aceitar. E eu quero conversar com vocês sobre isso. Quando a gente fala em eliminar riscos, ele precisa já ter sido muitas vezes conhecido. Na grande maioria dos casos, não em 100%. Por quê? Por causa de um aprendizado. Vamos pensar num projeto específico que é executado várias vezes pela mesma organização. Vamos pensar em um evento. Se todos os anos eu faço um evento naquela mesma época do ano, a probabilidade de eu aprender com o fato de fazer um evento muito parecido é muito grande. E o conhecimento pode me ajudar a eliminar riscos ou a mitigá-los. A palavra mitigar, para quem não conhece, ela é muito utilizada no gerenciamento de projetos, e mitigar significa reduzir, diminuir, atenuar, né? Então, quando a gente fala assim, em mitigar um risco, o que dado o que eu conheço dos cenários que podem acontecer nesse meu projeto, que eu consigo lidar de alguma forma. Transferir significa, bom, eu não tenho conhecimento, por exemplo, vamos pegar o projeto de um evento. Eu não tenho muito conhecimento em eventos, mas eu preciso fazer um. Só que eu sei que eventos têm uma série de riscos. Eu posso decidir contratar uma empresa para fazer aquele evento específico em vários aspectos, para fornecer algum tipo de serviço do evento, para me entregar algo daquele evento que eu não sei fazer ou não tenho o conhecimento necessário, e nesse caso eu estou transferindo o risco para aquele parceiro, para aquele terceiro, certo? E o aceitar, como eu comentei no exemplo da chuva, eu sei que está chovendo, chover molha, eu aceito que molha, não vai afetar em larga escala a minha saída, ou seja, se eu chegar molhado no meu compromisso, não vai afetar, então eu aceito e vou embaixo da chuva, certo? Bom, e aí nós temos oportunidades dentro desse contexto de riscos, né? Oportunidade de explorar, de melhorar, de compartilhar e, mais uma vez, de aceitar.
E olha só, quando a gente fala em riscos, eu gosto bastante desse tema, ele é um tema muito estudado, né, e muito polêmico. O próprio PMI tem uma certificação específica para gerenciamento de riscos, que inclusive o Geraldo, que está aqui conosco, né, Geraldo, é certificado e é um grande especialista na área de riscos. Qual que é a sua opinião, Geraldo? O que você acha, assim, de tudo que você tem visto, de tudo que você já teve a oportunidade de trabalhar quando a gente fala de riscos? O que você poderia dar para nós, assim, como um exemplo de algo que as organizações que estão conosco poderiam fazer? Oi, Paty. Realmente o assunto de riscos, né, ele é muito dinâmico, né? O que a gente percebe é que, às vezes, as pessoas tratam o risco de forma individual, né? Então, somente uma pessoa define os riscos para aquela situação. Isso é muito ruim, porque essa percepção do risco, ela varia de uma pessoa para outra, né? Então, até colocaram no nosso chat ali se há uma perspectiva diferente de cada mentor. Com certeza tem, né? Cada um tem uma visão diferente do que vai acontecer amanhã. E isso altera o nosso risco. Por isso que é importante o maior número de pessoas participando dessa análise de risco, né? O que a gente vê, às vezes, nas empresas, define um gestor de risco e aquela pessoa define o risco da organização. Que é errado, né? O risco, ele emana de todos os setores, de todas as pessoas, né? Quanto mais pessoas participando, melhor. Com certeza. Obrigada, viu, Geraldo? E, gente, deixa eu contar para vocês. Aqui, não quero ficar aqui falando sozinha, não, tá? Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem já fazer perguntas, independente da gente ter o nosso tira-teima e tira-dúvidas, né, lá às 16 horas, pode colocar no chat que o Geraldo já passa para mim aqui e nós vamos conversando, tá bom? Fiquem à vontade. Bom, e quando a gente pensa nos riscos, né? Mas então como que a gente lida com o risco se é algo que independe da minha vontade? Olha, vou citar aqui alguns exemplos para vocês de cenários, né, reais com os quais eu tive a oportunidade de lidar. Acredito que o aprendizado, né, ele é algo que ajuda muito a melhorar os sintomas dos riscos, vamos dizer assim, né? E existem também algumas ferramentas que auxiliam quando estamos fazendo o gerenciamento dos riscos, o planejamento dos riscos para os nossos projetos, uma série de ferramentas que podem ser utilizadas. Aqui a gente vai entrar naquele âmbito que eu comentei de complexidade, né? Eu sei que tem organizações que estão em níveis de maturidade dentro do gerenciamento de projetos diferentes. Então, eu optei por trazer para vocês uma pincelada do que existe. Então, ó, simulação de cenários, matriz SWOT, análise Monte Carlo, análise de custo-benefícios, projeção de tendências, árvore de decisão, Ishikawa, né, que é o nosso famoso espinha de peixe, o método Delphi e análise de sensibilidade. E eu escolhi o 5W2H para a gente comentar um pouquinho mais, porque eu acredito que é algo simples e que vocês já poderiam sair aplicando em algum momento, tá? Mas também trouxe as demais, né, para que vocês possam pesquisar. Então, anota aí os nomes, né, do que existe de boas práticas na área de gestão de riscos, análise de riscos, tá joia? E aqui comentamos um pouquinho sobre essa técnica do 5W2H. Bom, 5W2H, né, o W, então, é a primeira letrinha, né, das 5 palavrinhas que norteiam a base inicial, tá, dessa ferramenta conceitual, que é a 5W2H. Pode ser feito no Excel simples, ou pode ser feito em alguma ferramenta qualquer que te permita, né, fazer anotações. Gente, pode ser até no papel de pão, viu? Você pode colocar aonde você tiver, não tem problema. O importante é você, tendo o conceito da ferramenta, que você possa fazer as reflexões que ela propõe. Então, aqui no 5W2H, ele fala para a gente mapear, né? O que, por quê, quem, onde e quando são os primeiros itens. Imagina só, vamos pegar o cenário de um projeto de evento, como comentamos, e que eu sei que muitas organizações fazem, né, para subsidiar aí ao longo do ano, fazem eventos, festa junina, enfim. Então, imagina lá a gente, né, projetando isso, seja no Excel ou até mesmo em anotações aqui no meu caderno, se eu não tiver recursos tecnológicos. Então, o que eu vou fazer, né?
vou lá, vou observar o que eu poderia fazer, né, naquelas situações de riscos que eu mapeei. Nós mapeamos ali naquela etapa, né, de riscos do nosso PM Canvas. O que eu posso fazer? Quais são as etapas e as fases, né? Por que fazer isso? Importante justificar por quê. Quais são os desafios de fazer isso? O que eu espero, né? Porque às vezes a gente vai se deparar com situações onde aceitar o risco ou transferir é melhor. Nós vamos identificar, né, que não vale a pena endereçar esse risco, né, da forma como a gente está visualizando, né? Talvez existam outras formas de endereçar, né? Então, ajuda quando a gente entende por que aquele risco, né, justifica por que eu quero endereçar aquele risco, né? Quais são os impactos? Ele realmente precisa ser gerenciado? Por exemplo, chover é um risco, mas quais os impactos de chover nessa situação específica desse projeto, né? Então, quem são as pessoas envolvidas, os responsáveis, as equipes? É importante ter mapeado, né? Em projetos de médio e grande porte, importantíssimo, porque naquele momento aconteceu. Quem que eu vou procurar? Qual é o contato? Qual é a forma que eu tenho que procurar esta pessoa? É um e-mail, vou ter um telefone para ligar, um grupo no WhatsApp. Então, é importante saber quem são essas pessoas. Onde? Existe um local específico? Se não existe, pessoal, às vezes nem todos os itens vão ser endereçáveis ou vão ser necessários. Então, poxa vida, aqui onde é um campo que não faz sentido para mim? Tudo bem, elimina, customiza, tá joia? Quando? É importante ter data, né? Quando acontecer? É possível colocar uma data? Não, agora, se não tem uma data, é em que situação? Né? Quando a gente pensa no quando, às vezes a gente pensa muito mais numa data fixa, né? Se chegar esse dia, faça isso. Mas quando a gente pensa no quando, é assim, em qual situação? Quando acontecer o quê? Né? Naquele sentido do risco. Então, é bastante importante considerar, né? Quando acionar aquele gatilho, tá? E o 2H, né? Que é how much e how, quanto e como. Então, a quantidade. Quando acontecer esse risco, se ele acontecer e se consolidar, eu já tenho previsibilidade de que tipo de impacto financeiro isso vai me dar? Ou se eu tiver que tomar atitude, por exemplo, como eu comentei da chuva, comprar uma capa de chuva. Se acontecer eu tiver que comprar uma capa de chuva, vai custar quanto? Eu vou ter dinheiro suficiente para fazer isto? Percebam que aqui nós estamos gerando reflexões do que pode acontecer. Por isso que eu disse que, obviamente, que qualquer ferramenta vai nos ajudar a potencializar, né, a busca por informações, os mapeamentos, mas se eu tiver feito essa reflexão e anotado ela em algum lugar, com certeza já vai gerar frutos muito benéficos para o projeto, tá? Porque aqui o importante é a reflexão que está por trás, né? Poxa vida, imagina um projeto que eu não sequer pensei em risco, imagina outro que eu me propus a pensar que eu posso ter riscos e em oportunidades de mitigar esses riscos ou até mesmo eliminá-los, transferi-los, né, como comentamos. Joia? E por último ali o como, né, então, que são os métodos, as atividades, como é que nós vamos fazer essa gestão desses riscos, né, que foi o que eu acabei de comentar. Poxa vida, eu vou transferir, vou aceitar, né, ou vou efetivamente lidar com eles, né. Então, acabei trazendo para vocês, achei que era algo prático, né, que vocês vão poder utilizar, tá joia? Então, fica aqui essa dica, se for fazer no Excel, basta colocar ali em cima, né, nas células, na primeira, os termos, né, do 5W2H e fazer a gestão. Aí, para quem gosta, né, de Excel, por exemplo, ou outra ferramenta similar qualquer, né, pode fazer da forma que entender, né, e achar melhor. Dá para fazer muita coisa, gente, desde automatizações, você pode priorizar os riscos, tem técnicas de priorização, poxa vida, eu tenho 10 riscos em potenciais, né, qual é a criticidade desses riscos, é possível fazer ali dar um endereçamento, né, com o potencial de cada risco, né, se acontecer, quais os impactos, né, e esse impacto, qual que é o nível desse impacto, né, para o projeto, para a organização,
né? Então, riscos realmente é bastante importante que a gente tenha em conta em nossos projetos. Joia? Bom, passando então, né, aqui para o nosso próximo ponto, que a gente vai tratar sobre a linha do tempo, né? Então, vocês viram lá, né, na nossa, com o instrutor anterior, que foi o Luiz, né? Uma outra integração que tem, que é do grupo de entrega versus a linha do tempo. Por que tem essa integração do grupo de entrega com a linha do tempo? Gente, o que eu vou entregar? Tá, João, eu vou entregar tudo de uma vez? No mesmo lugar, do mesmo jeito, na mesma data? São os mesmos fornecedores? Claro que não. Então, quando a gente fala em linha do tempo, a gente fala em olhar para aquilo que aquele projeto vai entregar, nas suas diferentes etapas, desde o início até o final, mapeando essas atividades e dando a elas prazos. Quando cada atividade vai acontecer? Quem são os responsáveis por essa atividade? E desta forma, a gente consegue, né, fazer essas entregas de forma organizada, tá? Uma outra integração também do grupo de entregas com custo é que vocês concordam que tudo que eu for entregar pode estar relacionado a algum custo? Ah, mas tem algo aqui que eu ganhei. Tudo bem, então ele não vai ter custo, mas continua sendo uma entrega. Não teve custo para você, mas com certeza teve para alguém. Quando a gente fala de custos, a gente fala desde orçamento, em todas as suas etapas, né? Da projeção do orçamento para aquele projeto até o controle e a gestão desse orçamento, né? E de todo o processo de aquisições, que também envolve custos. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso também, tá bom? Bom, aqui falando em linha do tempo, vou seguir na mesma linha de trazer para vocês, né? Que a gente pode fazer a gestão do tempo desde o nosso papel de pão, que eu já comentei, até outras ferramentas, né? As mais conhecidas, então, Excel, MS Project, Gantt, Smartsheet, Trello, Asana, Gira, Bitrix 24 e Monday.com. Tem inúmeras. O grande ponto aqui para nós, quando nós falamos em linha do tempo, linha do tempo eu vejo da seguinte forma, olhando um pouco para a minha experiência, para os inúmeros cronogramas que eu já tive a oportunidade de fazer, e gestão do tempo acima de tudo. Quando nós falamos em cronograma, dá a impressão que nós estamos falando ali de um artefato, né? Onde a gente vai produzir nomes de entregas, as datas e colocar os responsáveis. Mas fazer a gestão do tempo é muito mais do que isso. Existem muitas técnicas para isso. Quando a gente fala do gerenciamento de projetos grandes, né? Pequenos também, nós falamos assim, existem técnicas dentro da gestão do tempo que envolvem muito mais o aspecto de gestão filosófico, que é olhar, fazer uma análise, então propor, né, dentro daquele contexto, as atividades, né, as tarefas a serem executadas dentro de um tempo que nós chamamos, né, de ideal, vamos dizer assim, por estimativa. Então, a gente tem desde técnicas de estimativa até técnicas dentro da gestão do tempo para, por exemplo, fazer paralelismo, compressão, né? Tem aí uma série de coisas que eu poderia me aprofundar, dizendo para vocês, assim, que fazer paralelismo é quando, por exemplo, nós temos atividades mapeadas e que podem ser feitas ao mesmo tempo, porque olhando para elas, não há uma sequência na qual uma impacte na outra. Então, percebam, parece algo simples, poxa vida, Paty, então é só eu olhar e ver se tem, se eu fizer 3 atividades ao mesmo tempo, uma não impacta na outra, isso que é a técnica do paralelismo, de forma muito sucinta, sim, mas existe por trás aí métodos que auxiliam, né, a fazer o paralelismo, e também a compressão, que é quando nós precisamos entregar algo dentro de uma data específica, ou ocorreu algum tipo de atraso, e a gente tem que observar para todas as atividades e verificar se a gente consegue, dentro daquela situação,
entregar num prazo menor do que o que foi estimado ou até mesmo acordado. Então, essa técnica, ela envolve dinheiro, porque muitas vezes, para fazer compressão, ou eu vou ter que ter mais recursos, ou eu vou ter que contratar, né, algo adicional, ou eu vou ter que trabalhar em horas extras, né? Então, percebam, não vou me aprofundar muito nos termos, né? São termos um pouquinho mais avançados aí, acredito que organizações que já têm maturidade devem utilizar, mas para dizer para vocês que quando nós falamos de linha do tempo, eu posso ir desde um post-it onde eu vou colocar uma data de entrega para uma atividade, até um cronograma que vai fazer a gestão de um contrato ou de uma entrega de um projeto de bilhões, né? E vocês acham que realmente a mesma linha do tempo que eu vou usar para um projeto que envolve 2 pessoas, R$300 de orçamento, é o mesmo que eu vou utilizar para construir um condomínio com 10 mil casas, por exemplo? Claro que não. Então, aqui eu reitero o que eu disse no início. Às vezes, o que vai servir para um projeto não necessariamente é o que vai servir para o outro. E o nosso papel aqui é dizer para vocês, tem muitas formas de endereçar. Inúmeras formas de endereçar a necessidade de cada organização e de cada projeto. E cada uma vai gerar um aprendizado, né? E eu quero dizer para vocês que tem técnica para tudo isso, porque a técnica, ela auxilia muito no endereçamento. E aqui, para contextualizar os 2 momentos que já passamos, vou dar um exemplo assim que a gente falar sobre custo, de uma situação que eu passei que envolveu todos os aspectos de risco, linha do tempo e custo de forma muito específica, tá bom? Ó, aqui passando para custos, então, eu havia comentado com vocês que a gente vai desde toda a parte de gestão do orçamento ou budget, também comumente conhecido, né, com este nome, e gestão das aquisições. Quando a gente fala em gestão do orçamento, nós precisamos entender o quê? O que o meu projeto está se propondo a entregar? Terá custos de alguma forma. Quando a gente pensa em custo, envolve não somente comprar alguma coisa para o meu projeto, mas envolve também o tempo das pessoas, que gera algum custo de alguma forma, né? Você vai ter que investir o tempo de pessoas específicas que em organizações onde são, né, existe que, vamos dizer assim, cuja maior parte, né, do serviço é prestado por voluntários, ainda assim corre o custo das horas, mas não vou adentrar com profundidade. Vamos dizer que não é considerado, então, esse custo. Mas em muitas ainda existe ali mão de obra que tem custo. Então, por exemplo, se para fazer a execução de um projeto específico, eu vou precisar da área de compras, a área de compras já está, né, no limite para poder executar as atividades. Eu vou ter que tomar uma decisão de ou contratar mão de obra temporária, né, ou pagar hora extra. Então, percebam que fazer a gestão, né, desse orçamento, além de entender o que eu preciso e mapear o custo, preciso ter esses insights de tudo que eu vou precisar dentro daquele contexto, que não necessariamente é só entregáveis, né, do meu projeto, mas também que eu vou precisar e que pode incorrer em algum custo, seja ele, né, qual for, olhando para uma ótica mais geral. Então, olha só, gestão do orçamento pode ser feito de inúmeras formas também. Gente, desde lá do meu Excel, de novo, básico, né, coloco ali quais são os itens, qual que é o custo que eles vão ter, né, a estimativa, desde fazer ali, né, todos os processos de aquisição com o departamento de compras ou com compras terceirizado, ou eu mesmo fazendo para o meu projeto, que é um projeto pequeno e eu não tenho recursos suficientes para isso, né? Mas é importantíssimo ter na ponta da agulha. Como é que nós entregamos um projeto que não tem dinheiro para a execução? Não tem como. E como é que eu sei quanto vai custar fazer aquele projeto? Então, vejam,
quando nós estamos fazendo ali o nosso PM Canvas, né, e montando essa parte, é para ajudar a dar visibilidade para a organização, para os tomadores de decisão, de quanto de dinheiro nós vamos ter que investir para que aquele projeto aconteça. Muita gente tem medo. Esses aspectos que nós estamos falando, riscos, linha do tempo e custos, são os aspectos que as pessoas têm mais medo de estimar e colocar. Sabe por quê? Porque elas têm medo de errar e elas pensam assim, poxa vida, se eu colocar aqui que o meu projeto vai custar 12 mil e ele custar 30, nossa, meu Deus do céu, vou ser crucificado. Gente, acontece demais. E aí, por medo de errar, por talvez inexperiência, ou por não conhecer técnicas, ou por nunca ter passado por aquela situação, as pessoas acabam colocando ali gorduras, né? Eles chamam de gorduras, incrementando muito, tanto a linha do tempo, quanto os custos. E isso não é legal. Por quê? Porque dá a impressão de que o seu caso de negócio vai custar muito mais. Então, por esse motivo, que conhecer, né, boas técnicas, ter boas práticas, ter o aprendizado de outros projetos similares, guardados de alguma forma, né, fazendo gestão do conhecimento, importantíssimo, porque te ajuda a ter uma visão mais real do seu projeto. Então, quando nós falamos ali em orçamento e gestão de aquisições, a gente também está falando sobre decisão de fazer com o que eu tenho ou de adquirir, né? Quando eu tomo a decisão de fazer, é porque eu já olhei para a minha organização e entendi que tudo que aquele projeto vai precisar para o seu ciclo de vida, desde o início até a finalização, que eu vou conseguir entregar com os recursos que eu tenho na organização hoje. Como comentei, algo simples como o processo de compras. Se eu avalio com o gestor de compras, se eu consigo ter o compartilhamento dos recursos que fazem aquisição hoje para esse projeto específico, ele diz que sim, é a minha decisão de ter. Se ele diz que não, é a decisão de adquirir já de primeira. Então, ou seja, o meu processo de aquisições não vai poder ser feito pelo meu departamento, nós vamos ter que terceirizar. Ou dá para ser feito com o nosso departamento, mas vamos ter que trabalhar em horas extras por um período X para executar determinadas atividades. Então, já sei que haverá um custo que eu vou ter que provisionar para o pagamento de horas extras, né? Bom, então, aqui, dando nessa essa pincelada aí, contextualizando um pouquinho com vocês. Geraldo, não sei se tem alguma pergunta, algo que o pessoal queira trazer para nós até o momento. Tudo bem até aqui, gente? Oi, Paty. Temos algumas perguntas aqui. Uma, vou trazer aqui primeiro da Letícia, né? E o Bruno também corrobora o posicionamento dela, né? Que eles entendem que sobre custo, né, para um problema, eles não tinham feito o orçamento, né? Eles não têm ideia dos custos, né? E eles estão perguntando como é que eles podem se organizar para montar esses custos do projeto deles. Tem algum custo específico? Porque, vejam, se eu vou fazer, por exemplo, eu gosto de colocar da seguinte forma, sabe, Geraldo? Gente, começar com o que eu tenho agora. Eu nunca fiz um orçamento, eu nunca fiz um projeto desses. O que eu tenho agora? Bom, eu tenho um projeto que é fazer um evento. Estou usando o evento como exemplo porque eu acredito que é algo que pode ser mais comum para todos, tá? Mas se tiverem algum outro exemplo, pode colocar aí que eu uso também. Vamos pegar lá, então, um evento. Primeira vez que eu vou fazer uma festa junina beneficente, por exemplo, tá? Então, beleza. O que tem que ter numa festa junina? As barraquinhas, as bandeirinhas. Geralmente faz lá o quentão, né? Barraquinha de quentão, barraquinha de doces. É legal ter dança. Seria bom se tivesse, enfim, confete. Seria bom se tivesse... Confete ou serpentina? Confete. Confete. Seria bom se tivesse as fantasias. Seria bom se as pessoas fossem vestidas a caráter. Percebe? Então,
que eu poderia dizer para quem está começando e começando agora com algo? Faça o mapeamento com base nas entregas. O que eu vou entregar? Quais são os meus requisitos? Gente, faz com o que você tem de conhecimento. Faz essas anotações, tá bom? E essa bandeirinha custa quanto? Ah, lá no mercadinho perto de casa custa R$10, 20. Ah, lá no atacado custa R$5, 20. Poxa vida, você está começando com o que você tem. E esse conhecimento do primeiro vai gerar conhecimento para os próximos. Estou tentando trazer dessa forma, estou buscando trazer dessa forma bem simplista, porque eu sei que aqui temos organizações que não têm maturidade para falar assim, olha, decida comprar uma ferramenta que vai te auxiliar, né, a fazer essa gestão, que vai te propor cenários, que vai, né, te trazer. Existe também. Mas eu diria para vocês assim, estou começando, é um projeto que eu nunca fiz. Primeira coisa, nunca fiz mesmo, olha para dentro da organização. Pessoal, alguém já fez uma festa junina em algum ano passado? Não. Quem é a minha rede de contato? Alguma das organizações que eu conheço, que são meus parceiros, que atuam comigo, já fez esse projeto que eu vou fazer? Eu posso ir lá pedir um benchmarking? E aqui pauso para dizer que benchmarking, né, quando eu vou olhar para algo bom, boas práticas, que alguma outra organização similar a mim ou com uma tendência de fazer algo que eu estou fazendo já fez e que eu vou lá e aprendo com o que eles já fizeram. Então, eu posso ir e fazer um benchmarking com outras instituições. Você já fez esse tipo de evento? Para quantas pessoas foi? Quanto custou, né? Espaço físico, eu vou usar o da minha própria instituição ou vou ter que locar? Quanto custa uma locação de espaço? Ah, quais são os espaços que tem em Curitiba? Em média, quanto custa? É por pessoa? É por hora? Então, eu diria assim, com base nos requisitos que estão sendo colocados, observem fazendo as perguntas, estilo socrático, sabe, Geraldo? Eu gosto muito do estilo socrático. Todas as respostas já existem. O tempo que se gasta é pela confecção das perguntas. Então, se façam as perguntas, eu tenho espaço? Não tenho. Quem tem? Quanto custa? Eu pretendo fazer uma festa junina para quantas pessoas? 1, 10, 20, 30. Percebam, o custo vai mudar conforme o meu escopo, conforme os requisitos que eu quero colocar. Vou dar um exemplo muito simples. Eu quero colocar na minha festa junina bandeirinhas coloridas, simples, de papel sulfite mesmo, impressas ali. Quero colocar bandeirinhas douradas com lantejola. Vai custar mais caro, sim ou não? Claro que vai. Então, definir o potencial desses requisitos também é importante. Qual é o tipo do que eu quero colocar no meu projeto, né? Ou existe algo específico que eu queira endereçar? Eu só posso, por exemplo, isso é legal que eu vou comentar. Existem organizações que, em função de algumas regras aí governamentais ou para endereçar algumas certificações na área de sustentabilidade, precisam atender a requisitos específicos. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um projeto onde determinado requisito pode gerar um impacto para aquela certificação ou para aquele quesito de sustentabilidade, isso também precisa ser observado. Talvez só exista um fornecedor no Brasil inteiro ou no mundo que consegue fornecer aquele produto, né, ou aquele recurso na especificação que eu preciso para executar aquele projeto. Então, é importante se fazer perguntas desse tipo e começar a endereçar, né, esses casos. Veja se ficou claro, senão eu posso ainda melhorar com outros exemplos, tá bom? Tem mais alguma coisa, Geraldo? Tem sim, Paty. Perguntaram, né, se para cada premissa eu tenho que ter um risco associado a ele. Isso foi pergunta também do Bruno. Recomenda-se pelo menos um risco mapeado. Aqui, por que pelo menos um? Percebam que, mais uma vez, é a reflexão. Quando eu me coloco em posição de pensar que aquela situação, aquela premissa, né, algo que eu assumi como verdade, que tenha potencial, né, de acontecer, se ocorrer,
pensando num risco, né, de aquilo ocorrer, qual que é o impacto daquele risco, né? Então, são situações, assim, que se eu nunca pensar sobre elas, ou se eu simplesmente ignorá-las, né, qual que é o meu potencial, né, de ter sucesso se aquilo ocorrer? Ou de conseguir dar a melhor resposta no melhor tempo. Então, quando a gente está olhando ali para as premissas, é importante, sim, que para cada um, pelo menos um risco mapeado por premissa. Não conseguir identificar, peça ajuda, porque talvez é algo que pode fugir um pouco, né, da sua realidade, você está tendo dificuldade para buscar ali uma oportunidade. Em 100% dos casos, eu vou conseguir mapear pelo menos um risco? Talvez não. Talvez não. Há grandes chances, mas talvez não. E se não, tudo bem, porque tem coisas que realmente fogem à nossa realidade, fogem àquilo que a gente já viu ou acredita. Alguém de vocês imaginaria que nós iríamos viver esse cenário de pandemia hoje? Quantos projetos estavam em execução que tiveram impacto direto da pandemia? Gente, vocês têm ideia de quantos projetos esse cenário que nós estamos vivendo impactou? Eu tenho certeza que deve ter impactado muitos de vocês também em suas entregas, né? Eu, particularmente, auxilio, conheço organizações que atuam, que a fonte deles, além das doações que recebem, é somente eventos. Com todos os eventos parados, será que eles foram impactados, sim ou não? Eles conseguiriam mapear esse risco da pandemia antes? Nós conseguiríamos? Quem conseguiria? Eu vi um vídeo do Bill Gates que fala, né, sobre um evento como esse, mas gente, a gente estava programado para isso? Não. Então, aqui um exemplo clássico de como é que eu consigo mitigar, reduzir. Porque nesse caso, eliminar eu não consigo, eu não controlo a pandemia. Ela está acontecendo, agora como eu vou lidar com ela? Dentro dos impactos que ela causou para a minha organização, como que eu lido com isso? Né? Tá bom? Mais alguma, Geraldo? Oi, Paty. Tem mais uma, assim. O Bruno também pergunta, né, que depois de nomeados os riscos no Canvas, se tem outros quadrantes para gerenciar os riscos, né? Eu entendo que ele está perguntando aqui um pouquinho mais sobre o aprofundamento da gestão de risco. Né? Perfeito. Quer responder, Geraldo? Aproveita. Sim. O Bruno... obrigado, Patrícia. Nossa, é uma honra poder estar ajudando você aqui. Mas, o Bruno, o fato é que o Canvas ele é muito simplista, né? Ele coloca ali para você, pelo menos, identificar os riscos. Se você já colocar isso agora no nosso projeto, já é um grande avanço, né? Nós não estamos muito agora focados na gestão propriamente do risco, não estamos pensando nas suas respostas ao risco, o que você vai atuar. O importante agora é que você, no mínimo, né, o primeiro passo que a gente tem para uma gestão de risco é identificar os riscos. Se vocês fizerem uma boa identificação de risco, já é o ideal agora, neste momento, para o nosso projeto. O que ocorre num planejamento é que depois você vai aprofundar esse seu planejamento, melhorando os aspectos de gestão de risco, que aí são várias áreas, de quantificação, de qualificação do risco, de pensar nas respostas, depois você vai ter que monitorar esses riscos, enfim, são várias ações posteriores, tá legal? Maravilha. E vai bem de encontro àquilo que nós comentamos lá no início, né, Geraldo? Sobre a questão do detalhamento, aí vai de acordo com o tamanho, a necessidade, né? O que eu tenho de recurso, aí a minha decisão entre contratar uma ferramenta que vai me auxiliar a fazer a gestão desses riscos, né? Ou efetivamente aplicar técnicas como aquelas que comentamos que existem, né? Que podem ser utilizadas aí para fazer a gestão, análise e a gestão dos riscos, tá bom? Bom, e consolidando aqui, então, um pouquinho de tudo que a gente falou, e nós vamos caminhando aqui para o encerramento. Olha só, falamos sobre riscos, potencial de identificar riscos e o quanto isso pode auxiliar, né, um projeto a ter mais sucesso.
Vou conseguir mapear tudo desde o início do projeto? Muito provavelmente não. Consigo aprender com projetos anteriores? Com certeza sim. Então, aqui vale super a pena olhar para projetos similares, já executados, quando isso, né, for possível, e ver o que houve de aprendizado ali, e trazer essas informações, né, aqui para o cenário atual do projeto. Bom, linha do tempo, como comentamos, uma série de opções e oportunidades, desde papel de pão mesmo, como eu comentei. Poxa vida, preciso endereçar uma entrega, um projeto de 2 pessoas, não tem ferramenta, não tenho dinheiro. Ainda assim dá para você fazer, né, traçar uma linha do tempo que vai te ajudar a endereçar a necessidade do seu projeto, olhando de forma, né, da forma que aquilo precisa ser entregue. E aí, desde a simplicidade até as inúmeras ferramentas com alto potencial, como MS Project, Smartsheet, né, que comentamos, que auxiliam muito a fazer a gestão do tempo. E aí, mais uma vez, gestão é muito mais do que simplesmente ter um cronograma em uma ferramenta qualquer. É olhar para projetos e aí, desde técnicas avançadas como compressão e paralelismo, né, que expliquei brevemente para vocês, tá? Até a complexidade de construir aí um projeto de bilhões que envolve milhares de pessoas, bom? E a parte de custos que comentamos, que vai desde o orçamento, fazer a gestão do orçamento, do budget, né, até o processo de aquisições, decisão de ter e fazer com o que tenho ou ir para o mercado e adquirir, tá joia? Bom, aqui então, entrando aqui para a finalização, para a gente não se delongar, vou deixar tudo na tela aqui de uma vez, para dizer assim, ó, estou olhando agora para o meu projeto. Quais são os riscos desse projeto que podem vir a acontecer? O que eu consigo mapear com base na realidade que eu vivo hoje, certo? Começar com o que eu tenho. Às vezes a gente olha para tudo com complexidade, eu estou olhando lá na frente, o que eu tenho hoje? O que eu enxergo hoje? O que eu posso aprender com o meu passado? O que eu posso aprender com as organizações que eu conheço, meus parceiros, as pessoas que lidam no dia a dia conosco e que têm situações similares, né? Linha do tempo. Como é que eu vou quebrar as entregas que eu tenho que fazer em atividades que eu possa mensurar para me ajudar a endereçar quem vai entregar, até quando aquela entrega vai ocorrer, né? Em situações onde uma entrega depende da outra, é super importante ter uma data, porque envolvem pessoas, recursos diferentes, que talvez, se não mapeado um prazo, ficará muito difícil de ser feita a gestão. O projeto irá atrasar muito, né? E, da mesma forma, né, os custos, eles também podem ser quebrados junto com as entregas. Por isso que existe, né, essa integração quando nós olhamos lá para o nosso PM Canvas, né, que vem do grupo de entregas, eles se conecta diretamente com a linha do tempo e com custos, tá bom? Então, premissas integrando com riscos e entregas integrando com linha do tempo e custos. E eu vou finalizar dando a vocês o exemplo que eu comentei que daria. Eu estava trabalhando em um projeto no Nordeste, esse projeto envolvia um escopo de só no estado do Ceará, se eu não me engano, 202 cidades. A gente passaria por quase todo o estado do Ceará e metade das cidades do estado do Rio de Janeiro. Nós estávamos em meio à implementação, nós tínhamos um prazo muito apertado, de 30 dias, para fazer a execução a partir desse momento que eu estou contando para vocês, tá? Não vou me delongar contando do passado, vou contar dos eventos específicos. E nós estávamos nesse momento, faltando 30 dias, e se nós passássemos dos 30 dias, nós seríamos multados. Então, havia uma pressão muito grande em relação à nossa linha do tempo. E ocorreu uma situação, de repente, um dos técnicos ligou para mim e disse, Paty, eu cheguei numa lojinha e ao chegar lá, tinha uma plaquinha, e nessa plaquinha dizia, a partir de hoje, essa lojinha está fechada após as 11h30. O novo horário de atendimento é das 7h30 às 11h30. Eu voltei para o meu cliente e falei, cliente,
algo está acontecendo, todos os técnicos estão me ligando, estão dizendo que a lojinha está fechada. E naquele momento eu tinha caminhões em todo o estado do Ceará, e eu tinha caminhões no estado do Rio de Janeiro, e fazendo entrega de equipamentos em todas essas lojinhas que estavam fechando num horário diferente. Além disso, eu tinha toda uma programação intercalada, integrada para todos os técnicos em cada cidade, que linkava a data de entrega do equipamento com a passagem do técnico naquela cidade específica. Imagina a gente olhando para o mapa do Ceará, os caminhões fazendo o seu trajeto de forma esquedulada e todos os técnicos programados para ir num lugar. O cliente não sabia do que estava acontecendo e houve uma liminar de justiça que fez com que aquele horário fosse alterado. Por motivos que aqui não explicarei, mas para dizer a vocês, em algum momento eu conseguiria mapear este risco? De que haveria uma liminar de justiça que faria com que a lojinha onde eu tinha uma programação de caminhões e técnicos fazer entregas e instalações de equipamentos deixasse de abrir no horário normal, que era das 8 às 17, e passasse a abrir das 7h30 até as 11h30 da manhã, com tudo programado, com todos os custos levantados e com um prazo de 30 dias para terminar de entregar. O que eu poderia fazer para mitigar este risco? O que eu poderia ter feito para eliminar este risco antes? Como eu poderia ter mapeado esse risco? Haveria alguma forma? Claro que não. Era um risco desconhecido e é algo que foge da nossa vontade, como explicamos. Mas tomamos decisões de lidar com o risco. E para isso nós fizemos opções. Uma delas foi transferir de alguma forma, contratamos, né, um parceiro que nos ajudasse naquele momento a fazer o replanejamento, fizemos compressão, fizemos a contratação de novos recursos, fizemos ali todo o remapeamento de rotas, ou seja, lidamos com o risco para mitigar e reduzir o efeito, o sintoma que ele causou, que aquela situação causou. Porque não pudemos eliminá-lo. E também não pudemos prevê-lo, mas lidamos com ele na hora que aconteceu. Então, percebam, não se frustrem. Acho que essa é a mensagem que eu quero deixar. Não se frustrem se em algum momento o risco não tiver sido mapeado. Se frustrem se ele já existiu dentro da sua própria organização e você não conseguiu aprender com projetos anteriores. A conexão, o entendimento, ir lá e buscar informações, né, de projetos similares é muito importante. Só que se é a primeira vez, vocês concordam que realmente não teria como saber, né? A mesma coisa, linha do tempo. Olha só quantas técnicas nós precisamos aplicar neste projeto para ainda assim conseguir entregar dentro do prazo. Nós conseguimos, não fomos multados, conseguimos endereçar todos os pontos que nós tínhamos para endereçar naquele momento. Não foi fácil. Não estou aqui para dizer para vocês que alguém foi lá e fez um milagre. Não, não foi fácil. Mas utilizar boas práticas auxilia muito a melhorar os sintomas e ajudam a lidar melhor com situações como esta. Em relação aos custos aqui, nós precisamos tomar uma decisão. Foi a decisão de ir além do orçamento que existia, porque não existia outra forma possível de fazer. Então, para fazer a compressão, para poder fazer a reestruturação das rotas e colocar mais pessoas, nós precisamos fazer um investimento. Naquele momento, nós precisamos reapresentar estes dados através de uma solicitação de mudança com a justificativa do que ocorreu, que foi aprovada ao longo do projeto, que tivemos o término da execução, por fim, então, com sucesso, mas que passou por todo esse cenário de caos. Bom, aqui eu quis apenas elucidar para vocês, né, um cenário real, onde esse tipo de situação acontece, e dizer para vocês que tem coisas que acontecem que a gente, de fato, não vai conseguir, né, controlar, mas que, se a gente tiver boas práticas, a gente vai conseguir ter mais sucesso, tá bom? Bom,
Então, aqui, com isso, Geraldo e todos, agradeço demais, viu, pelo convite. Eu vou encerrando a minha participação. Se tiver mais alguma pergunta, algo que eu possa contribuir, estou à disposição. Maravilha, Paty. Nossa, show. Quem participou, participou. Quem não participou, depois vai ter a nossa gravação, mas legal. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, né, essa nossa interação aqui para poder tirar as dúvidas. Mas também, né, como a gente sempre imagina que as pessoas podem ter um risco de não poder participar, nós fizemos aí um plano de contingência, colocando aí a nossa live às 16 horas com a Patrícia. Então, quem não pôde estar aqui agora, né, por algum problema, né, que é a materialização do risco, pode nos encontrar às 16 horas para tirar as dúvidas. Até porque muitas pessoas, né, Paty, vão começar a ajustar seus projetos aí, seu planejamento, podem surgir dúvidas no decorrer do dia, né? Isso aí. Então, mais uma vez, também agradecer a sua disponibilidade, tá, Paty? Não só de estar aqui, mas também às 16 horas no domingão, né? Imagina. Gente, prazer grande demais, viu? Um abraço a todos, boa sorte nos projetos de vocês, tá bom? Não, tem pergunta. Ah, tem pergunta? Tem. A Jaqueline, né, ela colocou aqui, ó, se o meu projeto possui uma linha do tempo que se repete ciclo contínuo, é um projeto contínuo. Eu estimo um ciclo? É correto isso? Acho que eu não entendi. Eu vou colocar aqui, né? Se o meu projeto possui uma linha do tempo que se repete, ou seja, um ciclo contínuo, é um projeto contínuo. Eu estimo um ciclo? Um projeto contínuo? Pois Não entendi em que contexto, viu, Geraldo? Eu particularmente, eu entendi que é um... Ou será que é um ciclo iterativo? Eu entendi que alguma coisa... O ciclo é desconhecido, é isso? Será? Ou alguma atividade que é repetitiva, né? Então, só que eu imagino que... colocar no chat. Consegue melhorar um pouquinho para nos ajudar, por favor? O Jaqueline, se você puder compartilhar, melhorar sua pergunta aí, que aí a Paty já olha ali e já te responde. Porque se é contínuo, né, até o próprio Ademir colocou, ele deixa de ser um projeto, né? Ele passa a ser um processo, uma operação. A não ser que a pessoa faça uma entrega, né, o projeto da primeira entrega, e aquilo depois vai se tornar uma operação. Né? Verdade. Pode ser que ela tenha dito no sentido de... Às vezes acontece de nós termos cenários que parecem projeto e que às vezes até podemos, sim, interpretá-los como projetos, porque eles têm um fundo de processo, mas, na verdade, eles têm uma modificação de um para o outro. Então, vou dar um exemplo. Aqui no PMI Paraná, os nossos projetos em portfólio, eles acontecem, né, dentro de um ciclo metodológico, nós temos uma metodologia, e essa metodologia ela tem um ciclo anual. Existem projetos que se repetem ao longo dos anos, mas todos os anos eles têm características diferentes, eles continuam configurando um projeto. Então, talvez ele vai ter até o mesmo nome, mas naquele ano pode ser que ele vai ser priorizado ou não, pode ser que vai ter um investimento maior nele ou não, pode ser que ele vai ter um foco diferente. Então, perceba, se você está, né, se a nossa interpretação está correta do que você disse, quando eu tenho dentro da minha organização um projeto que se repete, ou seja, que tem características muito similares, mas que se repete, o potencial de aprendizado dele é maravilhoso, porque a cada novo ciclo, a cada novo TAP desse projeto, né, ou termo de abertura, toda vez que ele se abre novamente, você tem o potencial de aprender com o anterior, né, e renovar o próximo e trazer melhorias, trazer mais eficiência e mais dinamismo. Nós fazemos isso aqui no PMI Paraná, né, Geraldo? Não, com certeza. Obrigado, Paty. Acho que conseguiu, esclarecer aí, mas também, o Jaqueline, caso você ainda tenha dúvidas, uma coisa que eu queria passar para todos os presentes, não esqueçam que nós estamos aí com uma banca de mentores enormes, e são pessoas de uma qualificação que eu fico, assim, impressionado.
dessas pessoas estarem disponíveis para ajudar vocês. Mesmo que não seja alguma coisa específica no momento do projeto, recorram aos nossos mentores, conversem com eles, peguem insights para melhorar os projetos futuros de vocês, ou outros projetos, ou até mesmo alguns insights para as OSCs de vocês. Não percam essa oportunidade. Um dos objetivos nossos com esse hackathon era criar essa interação, esse benchmarking, essa oportunidade para vocês poderem interagir com outras OSCs, ou poder interagir com pessoas de renome da nossa sociedade, que estão aí prontos para ajudá-los, tá? Então, usem e abusem aí dos nossos mentores. Então, só relembrando que hoje, às 16 horas, teremos novamente a nossa live aí com a Patrícia, para tirar as dúvidas, e hoje, gente, é nosso último dia, né? É o último dia aí do nosso hackathon. Vocês têm aí até as 23h59. Lembrem que hoje não tem prorrogação de prazo, uma data, um horário que vai excluir quem não fizer a entrega até esse horário, e vocês, além de terminar o projeto de vocês, têm um pitch também para fazer, tá? Então, tem um pitch aí de 3 minutos, que vocês têm que fazer sobre o projeto de vocês, tá legal? E contem também com a nossa equipe da organização. Mais uma vez, agradecer a Paty, brilhante aí sua apresentação, mais uma vez. Obrigada, pessoal, um prazer. E nós vamos fazer agora um sorteio de um livro, o livro Mindset, é um livro sensacional, já li o livro, vale a pena. Então, vamos lá, vou abrir aqui, vou compartilhar minha tela, e vou abrir o nosso sorteador. Bom, vamos lá? Nessa hora, rufam-se os tambores. Temos aqui já as equipes que estão presentes. Vamos ver quem da equipe aqui vai começar o domingo aí já ganhando um livro. Então, já estão vendo aí minha tela? Patrícia, você está vendo? Já estamos visualizando sim, Geraldo. Maravilha. Então, vamos lá. Então, está aqui, eu vou sortear um número, de 1 a 23. Lógico que só vai concorrer quem estiver presente. Eu já tenho registrado aqui as equipes. E eu peço só a equipe que for a vencedora colocar o seu nome ali no chat, para que a gente saiba qual que é a OSC vencedora. Então, valendo. Opa, número 15 e não está presente. Vamos tentar novamente. Rufam-se os tambores. Vamos novamente sortear. 12. Equipe 12 está presente. Quem é da equipe 12 que está presente? Danúbia. Parabéns, Danúbia. Qual o nome da equipe de vocês, por favor? Você representa qual organização, Danúbia? CPMKS, maravilha, parabéns, então, faremos aí depois a entrega do livro para a organização de vocês. Patrícia, um abraço grande, um abraço a todos, bom trabalho aí para todos hoje no desenvolvimento dos projetos de vocês, contem com a nossa equipe da organização e com os nossos, Centro Cultural e Social da Prosperidade. Parabéns, Danu. Nos encontramos às 16, tá bom, Geraldo? Um abração, pessoal. Um abraço, gente. Um bom dia.